Show de bola, gente. Então, estamos aqui com mais geometria espacial. Então, nós vamos agora versar sobre cilindros. Tive que apagar aqui que eu estava brincando com a caneta, desenhei e já apaguei. Muito bem? Então, desce aqui comigo então e vamos começar esta parte, que é o primeiro sólido redondo que a gente vai estudar. Em geral, os sólidos redondos são mais fáceis do que os sólidos poligonais, né? Deixa eu até comentar isso contigo, sobe aqui comigo. Galera, esses sólidos que a gente estudou até agora, né? O cubo, paralelepípedo, prisma, né? O tetraedro, que é uma pirâmide, eles são sólidos poligonais, certo? Tem aresta, tem faces bem definidas, muito bem. Só que agora a gente vai estar lidando com cilindros. Olha o cilindro aqui, ó. Canequinha do Estratégia aqui é um cilindro, tudo bem? Isso aqui é um cilindro. Tem círculo em cima, não tem face. Cadê a face? Né? Não tem, né? Professor, tem a base. Sim, a base é uma face, mas em volta. Alguns poderiam dizer que tem infinitas faces. Isso é forçação de barra, tá bom? Não tem faces em volta, é circularzinho, perfeitinho. Então, a partir de agora, nós veremos sólidos mais redondos. Inclusive, a gente pode chamar essa parte aí de estudo dos sólidos redondos, tudo bem? Alguns livros textos, inclusive, utilizam este nome mesmo, tá bom? Lógico que nós não vamos ver tudo agora, isso vai ser dividido em 2 vídeos, a gente vai começar só agora para falar do iniciozinho de cilindro, e depois a gente retorna para poder tomar o máximo de tempo aqui, a gente poder aproveitar tudo, beleza? Desce na tela aqui comigo, então. Então, cilindros. Galera, seguinte. Muito fácil de definir um cilindro, tá bom? A gente começa pegando 2 planos. Pegue 2 planos. E desenha um círculo em cima. Pronto, tá aí o seu círculo desenhado em cima. Escolha um ponto do seu círculo e desenhe uma reta cortando este círculo. E, claro, cortando o outro papel também. Pois bem, enquanto você continuar fazendo isso, você vai formar embaixo, eu não vou desenhar tudo, óbvio, mas você vai formar embaixo um círculo também. Se você continuar fazendo retas paralelas, você eventualmente vai formar um círculo lá embaixo. Quase que saiu do papel aqui, mas vou fazer meio porcamente aqui só para completar a figura. Aí, pá. Mais um aqui atrás. E mais um só. Pronto. E aí vamos fazer ele sair pelo outro lado aqui para a gente imaginar que isso aqui prossegue. Pronto, tá aí. Então, essa figura que se formou aí no meio, essa figura especificamente, essa aqui, ó, círculo em cima, aí desce aqui, círculo embaixo. Esta figura é o que a gente chama de um cilindro, ok? É uma figura redonda, certo?
E vamos lá com algumas definições, ok? Então, primeira definição. Isso aqui é o que a gente chama de H. É a altura do cilindro. Tá bom? Tem como ver essa altura bem aqui, ó. Vou desenhar ela de azul, que nem eu fiz para os prismas e para as pirâmides. Isso aqui seria uma altura. Isso é uma altura, tá? Outro elemento, o chamado raio da base. É o mesmo raio para as duas bases, certo? Então, isso aqui é um raio. Vou chamar de R. Isso aqui também é um raio. Estou chamando aí de R também. Então, nós temos esses dois elementos, tá bom? Beleza. Galera, essas retas que eu vou determinar aqui agora, porque eu vou usar vermelho, eu acho. Essas retas aqui, ó, paralelas à reta que conecta os centros, elas têm um nome muito utilizado em questões. Alguém me diz o nome dessas retinhas aqui? São retas vermelhas, professor. Sim, mas elas têm um nome especial. Alguém lembra o nome delas? Professor, tem lá atrás também? Tem. Essas retas, elas cobrem todo o círculo. Inclusive, elas são infinitas, certo? Você nunca vai terminar de desenhar essas retas. Mas elas têm nomes? Tem. Essas retinhas vermelhas, elas são chamadas de geratrizes do cilindro. Eu já ia escrever cone. São as geratrizes do cilindro. Tudo bem até aí? Show de bola? Beleza. Que mais? Bom, isso aqui é uma base, é a base do cilindro. Isso aqui embaixo também é uma base do cilindro. Que mais, professor? Tem mais uma coisa que você precisa saber, tá bom? Mas para a gente poder falar sobre isso, eu vou precisar falar um pouco dos tipos de cilindro. Deixa eu vir aqui para os tipos de cilindro. Vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos fazer tipo a Torre de Pisa, que pode ser modelada aproximadamente, né? Tudo aqui é aproximado, por um cilindro, certo? Muito bem. Deixa eu colocar um chão aqui, porque o chão aqui vai ser extremamente importante. Vocês já vão ver por quê. Não, é isso. Vou desenhar uma geratriz, tá bom? Tá aqui, isso aqui é uma geratriz. Isso aqui é uma geratriz. Percebe que ela forma um ângulo diferente do ângulo reto? Ela forma um ângulo alfa. E esse alfa está diferente de 90 graus. Esse cara aqui é o que nós chamamos de um prisma. Prisma, ó. Nós chamamos isso aqui de um cilindro oblíquo.
Definição de cilindro oblíquo. Definição formal. As geratrizes oblíquas às bases. Ou seja, elas não formam, sobe aqui comigo, elas não formam 90 graus com as bases. Elas formam um ângulo diferente, 30, 60, 75, 11, enfim. Elas não formam 90 graus com as bases. Diferente desses cilindros aqui, ó. Presta atenção. Desce aqui comigo. Deixa eu colocar uma sombrinha aqui. Show de bola. Existem os cilindros retos. O que é, professor, um cilindro reto? Pois bem, um cilindro será dito reto quando não for torto. Não, não é isso não. Um cilindro ele vai ser dito reto, senhor. Ele vai ser dito reto quando as geratrizes formarem 90 graus com a base. Então, isso aqui, a definição é geratrizes perpendiculares às bases. Ok, gente? Tranquilo? Que mais, professor? Nós temos também o cilindro equilátero. E aí? O que vem a ser um cilindro equilátero, professor? Vamos ver agora. Seguinte. Existe uma determinada secção, que é justamente o porquê que eu coloquei esses elementos aqui. Existe uma secção. O que é uma secção, professor? Secção é um corte, tá? Existe uma secção que pode ser feita num cilindro, principalmente os cilindros retos, que você precisa conhecer. Como é que é, professor, essa secção? É assim, ó. Aqui nós temos um centro, aqui nós temos outro centro. E aí, eu faço um corte nesse cilindro. Eu já vou te explicar como é que esse corte é feito. Por enquanto, só observa a figura. Show de bola. E esse corte, ele, por acaso, cortou esse cilindro de tal forma que ele foi cortado exatamente ao meio. Vou pintar esse plano, vai ficar um pouco mais claro de entender como é que esse corte foi feito. Aí, você percebe que uma parte desse cilindro ficou para fora, né? E uma parte ficou para cá, uma parte ficou para cá. Certo? Muito bem. Esse corte que a gente fez,
esse corte que a gente fez, essa secção que você fez, é chamada de secção meridional. O que é, professor, uma secção meridional? É um corte que passa pelos dois centros das bases, tanto o superior quanto o inferior, tá? Então, essa é a chamada secção meridional, e aqui no meio, na interseção com o cilindro, você forma um paralelogramo será retângulo se o cilindro for reto, ok? Importante você saber disso. E é importante que você conheça esse nome. Então, se um corte é feito, esse corte, se ele cortar exatamente nos pontos, nos centros dos círculos, esse corte será um corte meridional. E isso é importante, principalmente para a gente explicar o que é um cilindro equilátero. Presta atenção que você vai entender agora o que é um cilindro equilátero. Tudo isso foi para poder te explicar o que é um cilindro equilátero. Olha só. Criei um cilindro. Né? Tá aqui o cilindro. E vou fazer um corte meridional dele. Dessa vez eu não vou desenhar o plano inteiro, vou desenhar só o corte. Então tá aqui desenhado o plano. Tá aí. Fiz o corte. Esse cilindro será dito equilátero se essa figura aqui for um quadrado. Perceba que, na verdade, é um retângulo, né? Mas, se além de retângulo for quadrado, esse cilindro é equilátero. Tem uma forma bem mais prática de você ver se um cilindro é equilátero, que é o seguinte. Tá aqui a altura. Eu sei que isso aqui mede R e R. Como isso é um quadrado, o que tem que acontecer? A altura tem que ser igual a 2R. Certo? Porque um quadrado tem lados iguais. Esse cara tem que ser igual a esse. Então, H tem que ser igual a 2R. Certo? Tudo bem? Então, quando isso acontece, o cilindro é dito equilátero. Essa é a condição. Então, em uma questão, falou de cilindro equilátero, você já sabe que a altura tem que ser igual ao diâmetro. Beleza? Show de bola? Gente, sobe aqui comigo. Então, estamos finalizando aqui a parte da aula de hoje. Nós não acabamos cilindros, ainda falta falar sobre o volume, falar sobre as áreas. Ainda falta falar um pouquinho mais sobre os cilindros equiláteros, planificação do cilindro e resolver questões de cilindros, tudo bem? Tem, deixa eu ver, 23 questões de cilindros que já caíram na ESA EEA. Lembrando que depois que a gente terminar essa sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a resolver as mesmas questões de poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, cone, esfera para a SpaceX, EFON, Escola Naval e AFA. Tá bom? Essa é a ideia. A gente vai completando todas as provas e no final a gente vai ter resolvido todas as provas que existem. Tudo bem? Para esses determinados assuntos. Beleza? Galera, um grande abraço para você. Foi um grande prazer estar aqui com você. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido produtiva. Sempre estou aqui na maior humildade tentando passar o conteúdo para vocês. Tudo bem? Um grande abraço para você. Fique com Deus e tchau. Fui!